Olá pessoal, vamos falar sobre a segunda aula aí do resolução de questões de língua portuguesa. Questão 1. A correção gramatical do texto seria mantida caso o fosse substituído por a e a palavra conhecido fosse flexionada no feminino, conhecida, dada a variação do gênero característico da palavra diabetes. Ele está dizendo que existe, primeira coisa, disse a diabetes ou o diabetes. Aí, agora se eu colocar a diabetes é conhecida, se eu admitir que isso é correto, eu tenho que alterar aqui para conhecida. E aí, o que você acha? Acho que pode ser mudado ou não? Resposta: pode sim ser mudado. Existem outras formas de da correção. Então pode ser o diabetes, a diabetes e a diabetes, ok? Então a questão está correta. Aqui 4 formas corretas: o diabetes, a diabetes, ok? Doencinha chata pra caramba aí, até pra cair pra prova, não é? Próxima questão. Eu seria o último dos mortais. A palavra último foi empregada com valor de substantivo. Veja, nesse caso ele pode ser um valor de substantivo ou um valor de adjetivo, ok? Vamos ver? Veja, eu seria o último. Eu estou falando de um numeral, mas esse numeral ele não está qualificando o sujeito, eu, ok? Então o último vai ser o que? Sim, substantivo. Veja, agora veja o seguinte, ó. Aqui o primeiro livro que eu fui olhar a respeito desta questão aí, eu achei essa dica num livro, que eu obviamente não vou falar o autor, que ele trouxe o que, ó: qualquer morfema, palavra, expressão ou frase pode se tornar um substantivo, desde que seja acompanhada por algum determinante. Artigo, um determinante, um pronome, um determinante, um numeral, um determinante, um adjetivo, um determinante, locução, um adjetivo é um determinante. Então, se fosse por aqui, ó, um determinante, artigo, aqui teve um determinante, seria o que? Então, um valor substantivo e eu mataria a questão. Só que olhando para um outro autor, um outro livro, vai falar sobre o que? Que os numerais podem ter valor de adjetivo ou substantivo. Então aquela ali foi, acertei pelo livro de cima, foi a mão de Deus. Caiu desta forma aqui embaixo, você se estrepa. Então veja, se acompanharem e modificarem um substantivo, os numerais terão valor de adjetivo. Se acompanhar um substantivo, terá valor de adjetivo. Quer ver o exemplo aqui, ó? Eu seria o último mortal a duvidar. Então veja aqui, ó, o último mortal. Esse daqui está adjetivando quem? O mortal. Veja que começou aqui com um determinante, no caso foi um artigo, e virou que teve um valor de
adjetivo furando aí, portanto, a dica de cima. Segundo, caso substitua um substantivo designando seres, terão valor de substantivo. Então veja que eu seria o último dos mortais a duvidar. Então está determinando seres e designando seres, então vai ser o que? Um numeral que tem um valor de substantivo. Então, portanto, nem sempre uma palavra precedida de determinante será substantivo, ok? Nesse caso aqui não tinha o substantivo, ok? Então aqui, como não teve o substituição, perdão, não teve sim substituição, né? Porque aqui eu não trouxe o substantivo. Então não substitui um substantivo, então ele tem valor de substantivo, ok? Aqui não tem substantivo, então o último ele teve sim valor substantivo. E agora, se fosse eu seria o último mortal a duvidar, se fosse assim, o último mortal, eu estaria qualificando o mortal, o último mortal, ok? Então veja, se tivesse o último mortal, o último está qualificando quem? O mortal. Então nesse caso teria valor de adjetivo. Se tivesse, como está aqui embaixo, o último dos mortais, ele não está adjetivando, certo? O substantivo está substituindo o último dos mortais. Então quem é o último dos mortais? Sou eu, ok? Então a questão está correta. 3. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencente à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos no texto. Então veja, e posteriormente com os africanos, aqui foi empregado como substantivo, sim. Ele é da classe dos adjetivos, sim. Qualifica pessoas, então qualificando o termo africano, então ele caracteriza pessoas naturais da África, qualificam então elementos que são oriundos desse continente, ok? Então realmente foi substituído por substantivo, mas pertence à classe originária de adjetivos. E com o correr dos tempos, veja que o correr também veio empregado como substantivo e é um verbo. Ele é da classe dos verbos, certo? Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, todos correm do CESP. Veja que é um verbo, perfeito? Então a questão está correta. 4. No fragmento não lhe chamo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão. Todos os substantivos terminados em ditongos nasais apresentam as mesmas possibilidades de formação do plural. Então, quem são os substantivos nasais? Ditongos nasais são aqueles que quando eu tranco o nariz e vai dar problema. Ó, mãe, deu problema, viu? Então veja, vamos para cá, ditongo, crescente, ó. Vou falar série, agora eu vou fechar o nariz. Série, continua, viu? Pai, oral, pai, série. Agora o nasal, mãe, atenção. O que mais? Então aqui, ó, atenção, sacristães,
sermão, ditongos nasais. Então vamos lá, achei eles, apresentam as mesmas possibilidades de formação no plural. Atenções, sacristães. Aqui é a mesma? Não está sacristões. E sermões. Então furou quem? Aqui que inclusive já está no plural. Então a questão está errada. 5. A substituição de cidades-estado por cidades-estados, os dois no plural, não prejudicaria a correção gramatical do texto. Temos algumas regras aí para colocar no plural essas palavras que são juntas, certo? Que estão ligadas uma à outra. Então vamos ver. Primeiro aí tem ambos ligados, então ambos os elementos são flexionados quando tiver um substantivo mais um substantivo. Couve-flor, couves, flores. Substantivo e adjetivo: arroz doce, arrozes doces. Numeral mais substantivo: segunda-feira, segundas-feiras. Ok? Adjetivo mais substantivo: alta costura, altas costuras. E aqui o 2, primeiro elemento é flexionado, aqui é o nosso caso. 2 substantivos ligados por preposição explícita ou oculta: pé de moleque, pés de moleque. Só o primeiro então. Cana de açúcar, canas de açúcar. Então 2 substantivos por preposição. Agora 2 substantivos com o segundo delimitando ou exprimindo finalidade do primeiro. Então segundo, finalidade do primeiro: decreto, lei. Decretos, leis. Palavra-chave, palavras-chaves. Ok? Agora na mesma linha: cidade, estado. Ficaria como que? Decretos, lei, palavra-chave, palavras-chave. Ficaria cidades, estado. Porém, nós temos o que? Obviamente, nossas famosas exceções. Nesse segundo caso, então, também pode ser feito plural flexionando seus 2 elementos: decretos, leis e palavras-chave. Palavras-chaves. Então, poderia ter cidades, estados. Então, seria possível sim. Então, portanto, questão correta. Questão 6. No primeiro parágrafo do texto, as formas nominais convocada. Onde é que está isso? Aqui. Convocada, instalada e dissolvida. Tem como substantivos. Então, convocada é o que? É um verbo no qual o tempo dele? Ada, instalada, dissolvida, é verbo no particípio, certo? Amado, vivido, partido, convocado, instalado, dissolvido, certo? Então, particípio. Se fosse infinitivo, seria amar, viver, partir, sair, conferir, etc. O gerúndio, a ideia amando, o CESP vem sempre nos ferrando,
e assim vamos vivendo, ok? Então aqui, primeiro ponto. Então agora vamos pensar nos substantivos dele, vamos transformar em substantivo. Convocada, convocação. Instalada, a instalação. Então, a convocação, a instalação, a dissolução. Existe dissolução? O desgramado do CESP trouxe dissolução, mas no caso é dissolução. Então é dissolução, ok? Então uma palavrinha aí para você guardar aí. Então a questão está errada. Eu acabei nem colocando o gabarito aqui. Errado. Próximo, 7. Construí um barquinho. Comprei umas vaquinhas. O diminutivo empregado no barquinho e vaquinha tem valor subjetivo? O que é um valor subjetivo? Subjetivo da ideia do que expressa a visão pessoal do autor. O que é um barquinho? Barquinho pode ser um monstro de um barco. Eu tenho um barquinho, tem um Titanic no meu pátio lá que dá para trás lá no mar, no que fica atrás da minha mansão lá. Ou pode ser o que? Um barraquinho que é uma porcaria mesmo, certo? Aquele puxadinho. Comprei vaquinhas. Comprei umas vaquinhas. Quantas? 1.500.000 cabeças de vaca. Ou comprei umas vaquinhas, aquelas vaquinhas mini vaca. Então veja, tem um valor subjetivo? Tem, então está correto. Então o valor subjetivo expressa uma visão pessoal do autor a respeito de um assunto. Ao contrário do objetivo, seriam as questões em tese do CESP, né? Que informações precisas para o leitor, transmitindo-lhes o conhecimento e fatos. Então, a questão está realmente correta. E assim terminamos aí uma bateria e vamos para a última. Um abraço.